Malaquias capítulo 10. Glória a Deus. 16 e 17. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um pai poupa a seu filho que o serve. Glória a Deus. Hoje de manhã eu fiz algumas anotações. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Com o tema, há um memorial diante de Deus. Essa escritura que acabamos de ler. Deus tem um memorial, escrito a sua história, escrito o seu nome, escrito os seus feitos, as suas escolhas e decisões. Porém, não são todas as coisas de nossas vidas que estão escritas neste memorial. Apenas aquelas que Deus quer se lembrar. Aliás, nós podemos perguntar: Deus pode se esquecer de alguma coisa? Alguém pode me dizer, alguém pode responder: Deus pode se esquecer de algo? Pode. Deus se esqueceu dos seus pecados. Glória a Deus. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Algo que Ele não poderia fazer, Ele fez por amor de nós, se esquecer de algo. Deus sendo Deus, Deus não poderia se esquecer de nada. Mas Deus vai além das expectativas. Deus vai além da compreensão humana. Glória a Deus. Deus, Ele tem escrito a nosso respeito daquilo que somos e que fazemos em Cristo Jesus. Deus nos conhece e Deus nos vê em Cristo Jesus. Existe alguém que Deus não conheça? Existe alguma pessoa na terra que Deus não conheça? Existe. Glória a Deus. Aqueles que Deus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, como que Deus conhece alguém? Através de crer em Jesus Cristo, através de receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Alguém que ainda não se entregou a Cristo, aos olhos de Deus está morto. O Senhor Jesus, um dos discípulos, disse: mestre, deixa eu sepultar o meu pai. O Senhor Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus mortos. A Bíblia diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, é para fazer o quê? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Para alguém ressuscitar, ele precisa estar morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados e ofensas.
A Bíblia diz que as obras da carne são obras mortas. O reino dos céus é um reino onde o que reina nos céus, a vida ou a morte? A vida. O que existe no céu? O que prevalece no céu, a vida ou a morte? Existe morte no céu? Não. Então Deus não conhece lá no céu, Deus não escreve lá no céu nada referente à morte. Deus não escreve no livro dele nenhuma obra morta, porque no céu não existe obra morta, no céu não existe morte, no céu não existe pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Se no céu não entra pecado, no livro de Deus, no memorial de Deus, não existe obras mortas escritas. Não existe nenhum pecado escrito. Aqui no Salmo 139, versículo 16, diz assim: eis, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando, presta atenção, irmãos, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus escreveu a teu respeito no livro da vida quando você foi gerado no ventre de sua mãe. E Deus escreveu cada detalhe quando uma a uma era formada. Formada por quem? Pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus estava formando o Filho de Deus, a filha de Deus que você é hoje. Não pensa que você foi automaticamente formado no momento que você se converteu, não. Deus estava trabalhando em você. Deus estava trabalhando em mim desde o momento que eu fui gerado. Desde o momento que você foi gerado. Profeta Jeremias, ele disse: Senhor, eu não posso pregar, eu sou apenas uma criança. Deus disse: antes que você nascesse, antes que fosse formado, eu já te conheci, eu já te escolhi. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus, aleluia. E se eu disser para você que antes que nós existíssemos, na mente de Deus, na soberana sabedoria de Deus, Cristo já havia morrido por você. Antes, não digo apenas você, vamos voltar bem atrás. Antes que Eva comesse do fruto da árvore proibida, antes que Adão comesse junto com ela, antes que eles cometessem o primeiro pecado, o primeiro homem pecando pela primeira vez, a primeira mulher pecando pela primeira vez, antes que isso tivesse acontecido, antes que alguém tivesse sido perdido nos seus pecados, antes que precisasse aos olhos humanos de um Salvador, Cristo já havia morrido na mente e no plano soberano de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. Glória a Deus. Deus conseguiu nos ver em Cristo. Antes que existíssemos, Deus já nos via. Antes que nascêssemos, Jesus já orava por nós. Ele disse: eu não oro apenas por estas ovelhas, mas por aquelas,
por aquelas lá do Parque Universitário, por aquelas lá de Campinas, por aquelas lá dos Estados Unidos, por aquelas lá da Índia, do Japão, que vão vir no século 20, no século 21, glória a Deus. Eu oro por todos eles, glória a Deus. A visão de Deus, irmãos, a memória extraordinária de Deus. Deus não precisaria, irmãos, de livros, de escritos, para Ele se lembrar de nós. Mas Ele mostra de uma forma carinhosa, de uma forma maravilhosa. Quando o diabo falar no teu pensamento, você não é nada, você não é ninguém, você não tem valor, você não serve para nada, fala para o diabo assim: você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas da terra, você não consegue compreender o valor que eu tenho para o meu Deus. Eu tenho um valor tão grande para o meu Deus, que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Às vezes uma pessoa vai no médico e fica com medo que o médico encontre alguma enfermidade em alguma parte do seu corpo. Deus conhece em detalhes cada célula, Deus conhece em detalhe cada gotinha de sangue, Deus conhece cada órgão, cada parte do seu corpo. E Deus sabe até, como eu já disse, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Agora, que relevância tem alguém querer saber quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? Na cabeça do presbítero Toninho é um pouco mais fácil. Glória a Deus. Mas Deus nos ama, Deus prova o seu amor para nós em detalhes, em minúcias. Glória a Deus. Os irmãos sabem que as mulheres são mais sensíveis que os homens. E um gesto simples de dar uma flor tem um valor muito maior para uma mulher do que para um homem receber uma flor. Agora Deus, irmãos, Deus vai muito além de uma flor. Deus cuida, irmãos, de nós em coisas assim que para outros seria insignificante. Glória a Deus. Eu vou ver com os irmãos em Esther. Nós vamos ver uma pessoa que fez algo para um rei muito importante, para o rei Assuero. E ele não imaginava que o rei soubesse. Na verdade o rei não sabia, até que um dia lá, por obra de Deus mesmo, o rei pediu que alguém lesse para ele as crônicas. E diz assim, o texto diz: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias. O livro do quê? Das memórias. Os irmãos vejam que Deus dá muita importância para esse livro, esse memorial. Mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram:
coisa nenhuma se lhe fez. Então, irmãos, este Mardoqueu era judeu, e ele havia dado um livramento. Ele revelou que havia conspiração contra o rei Assuero, que 2 eunucos estavam planejando tirar a vida do rei Assuero. E ele mandou avisar, chegou até o rei, e essas duas pessoas foram punidas, né, foram mortas, e a vida do rei foi salva. Mas o rei não ficou sabendo disto, até que um dia ele perdeu o sono lá uma certa noite, pediu para trazer o memorial, o livro das memórias, das crônicas, e leram para ele, e ele ficou sabendo deste grande livramento. Então ele perguntou o que foi feito para este Mardoqueu, e Deus estava aguardando a sua recompensa para um grande dia, que seria o dia do livramento de todos os judeus. No livro de Esther fala sobre um grande inimigo do povo judeu, e esses inimigos esse inimigo Amã queria destruir o povo judeu. Ele odiava o povo judeu, principalmente por causa de Mardoqueu. E quando esse Amã se levantou contra os judeus, então os irmãos já leram, ou pode ler a história de Esther, que Deus usou Esther para entrar diante do rei. Deus usou Assuero para orar, para jejuar, que era tio de Esther, e Deus fez um grande livramento. E este Amã havia construído uma forca muito grande para Mardoqueu. E o que diz nos Salmos, que aqueles que abriram uma cova para nós, eles caíram nela. O mal que desejam para você, se essas pessoas não se converterem, o mal vai retornar para elas. Então, irmãos, fica na presença de Deus. É preciso jejuar? É preciso orar? Os judeus jejuaram? Sim. Oraram, buscaram, tiveram que lutar com as próprias mãos contra os inimigos dos judeus? Tiveram, mas Deus deu vitória. E o Amã foi enforcado na forca que ele havia feito para Mardoqueu. E então, irmãos, nós vemos o cuidado que Deus tem pelos seus filhos, pelo seu povo. Olha, irmãos, a importância de nós servirmos a Deus e de nós servirmos os irmãos, de nós servirmos uns aos outros, e de nós fazer as coisas em secreto. Sabe por que Deus pede para nós fazer em secreto? Porque aquilo que você faz são sementes que você está plantando. Se você deixar uma semente à mostra em cima da terra, ela não germina. Você tem que enterrar ela, você tem que esconder ela, e é Deus que vai regar com a chuva, e vai aquecer com o sol, e Deus vai fazer aquela semente germinar. Mas a sua semente, as suas boas obras, elas não ficam à vista dos homens, ela fica escondida. Só vai ser visto o resultado da semente. Quando a semente germinar, quando ela brotar e vir aquela vida que estava dentro da semente, então isto vai ser visto pelos homens. Os homens vão ver a sua recompensa, os homens vão ver a sua bênção, a bênção daquilo que você semeou. Não importa como Deus usou o presbítero Toninho, não importa o valor, o tamanho, a quantidade, importa o desejo de adorar, importa o que vem do coração. Aquela mulher com aquela oferta dela, que para os outros era uma ofertinha, para Deus era uma ofertona, porque ela estava dando tudo que ela possuía, ela estava dando o que ela precisava para comer no dia seguinte, ou às vezes até pagar o que ela tinha comido ontem, mas ela deu tudo. Quando Deus envia o profeta Elias à cidade de Serepta, e Deus diz: eu tenho preparado uma viúva que vai te alimentar, que vai suprir as suas necessidades. Deus podia preparar o rei de Israel para alimentar o profeta.
Deus poderia preparar, irmãos, os homens mais ricos, as mulheres mais ricas de Israel, mas Deus, além de preparar a mais pobrezinha, nem de Israel ela era. Deus preparou uma mais pobrezinha e estrangeira, que era desprezada pelos outros. Presta atenção, irmãos, quando Deus toca no teu coração para fazer algo na obra de Deus, às vezes você é o mais fraquinho financeiramente, às vezes você é o mais humilhado, às vezes você é o mais desprezado, mas quando Deus pede para você semear na obra de Deus, não é para tirar de você não, é para te abençoar, é para multiplicar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Não é apenas aquilo que você oferta, mas é como você oferta. A Bíblia diz que aquele que der, que seja um copo de água. Pedir para o pastor Daniel chegar aqui um pouquinho. Ele não vai beber água, porque eu já bebi um pouco aqui. É só simbólico. Aquele que der, que seja um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, dando honra ao cargo que ele exerce diante de Deus, honrando e respeitando e admirando a posição que ele tem diante de Deus. Deus abençoe. De maneira alguma perderá o seu galardão. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes as pessoas pensam que é tão difícil entrar no reino dos céus. As pessoas pensam que é tão difícil herdar a vida eterna, e o Senhor Jesus mostra coisas que parecem tão simples, tão insignificantes, mas que são amadas por Deus, são contempladas por Deus. Aqui nós vamos ver uma pessoa, irmãos. O nome dos que temem a Deus são mencionados pelo próprio Deus no céu. Olha que coisa extraordinária, irmãos. O nome daqueles que temem a Deus são mencionados pelo próprio Deus. Deus faz questão de mencionar o seu nome diante dos anjos, diante dos demônios. Olha o que Deus faz, irmãos. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Glória a Deus. Deus observava Jó. Glória a Deus. Deus nos observa. Glória a Deus. Deus nos vê. Glória a Deus. E Deus menciona o nosso nome. Glória a Deus. Quando Daniel, lá na Babilônia, lá no cativeiro, propôs no seu coração orar e jejuar por 21 dias, e estava já terminando os 21 dias e não vinha resposta. Mas quando o anjo Gabriel chegou e disse para Daniel: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, eu fui enviado. Quem foi que enviou o anjo? Quem foi que mandou o anjo com a resposta? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele mencionou o nome de Daniel lá no céu, e ele enviou o anjo com a resposta. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, aleluia. E Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque Deus nunca vai cobrar nada de ninguém que ele já não tenha feito. O Senhor Jesus, quando ele pediu para os discípulos ir pregar, ele já tinha pregado. Quando ele pediu para os discípulos curar os enfermos,
Ele já tinha curado os enfermos. Ele nunca pede nada que Ele já não tenha feito. Então, irmãos, o nosso Deus nos observa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. No mundo espiritual, nós não somos apenas conhecidos por Deus. Nós não somos apenas conhecidos, o nosso nome é conhecido, é mencionado por Deus, pelos anjos. Mas não apenas por Deus e pelos anjos. Os demônios nos conhecem. Os demônios sabem o nosso nome. Vamos ver nas Escrituras. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Está em Atos 19, versículo 15. 7 filhos de religiosos da época viam Paulo expulsando demônios, pregando o evangelho, achavam que também podiam, passaram vergonha, saíram com as vestes rasgadas. O endemoniado investiu para cima deles e rasgou as suas vestes e os machucou. Por quê? Porque eles não existiam no reino de Deus. Eles não haviam nascidos no reino de Deus. Por isso, irmãos, tem pessoas e até mesmo igreja que fala que batismo não salva, que batismo não influi na salvação. O batismo é tão importante que o primeiro ato físico de Jesus na terra, espiritualmente falando, foi ser batizado por João Batista. Primeira coisa que ele fez foi ser batizado nas águas por João Batista, e não tendo pecado. João Batista disse: eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, vem o Senhor a mim. O Senhor Jesus disse: faça isso, porque é necessário cumprir toda a justiça. Em Evangelho de João 13 ele disse: porque eu vos dei exemplo. O Senhor Jesus mostra que o batismo salva. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, fala que como uma verdadeira figura do dilúvio, Deus sepultou o mundo de pecado e ressurgiram 8 almas salvas. E diz: como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo. Está escrito lá. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 4 e 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque o seu nome será Jesus, porque Ele, Jesus, o nome Jesus, vos salvará de todo o pecado, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, para perdoar os pecados. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Glória a Deus. Não há salvação em nenhum outro nome. Então, os demônios conhecem Jesus. Eles disseram aqui, os demônios confessam: nós conhecemos Jesus. Eles conhecem o poder do nome de Jesus. O demônio se ajoelha diante do nome de Jesus. A Bíblia diz: todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. E nós bem sabemos quem é Paulo. Glória a Deus. Paulo fala aos Efésios 6 e 10 sobre a armadura do Espírito. Glória a Deus. Quando você está numa rodovia desobedecendo as leis acima da velocidade permitida, e você vê um guarda rodoviário, qual é a sua primeira atitude? Frear. Por quê? Porque você tem medo daquele homem que está no acostamento? Não, você tem medo
da farda dele. Você tem respeito pela autoridade que está nas vestes dele. Quando o demônio olha para aquele que tem Jesus, quando o demônio olha para aquele em quem Jesus habita, ele vê uma armadura espiritual e ele pisa no freio. Glória a Deus. Ele conhece Jesus e ele sabe quem é de Jesus. Glória a Deus. E há conhecimento e memorial no mundo espiritual a nosso respeito. Glória a Deus. Em João 10:14, Evangelho de João 10:14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Glória a Deus. Então, irmãos, quando você entrar no teu quarto em secreto lá para orar, já dobra o joelho se alegrando em Deus, porque você não é um estranho que está entrando na sala do trono. Você é alguém que já é conhecido no reino espiritual. Você é alguém que já é conhecido no reino de Deus. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas. Sabe, às vezes eu começo a explicar muito em detalhes e a hora não permite. Mas existe algo maravilhoso, irmãos, no relacionamento entre duas pessoas que se amam muito. Entre um marido e uma mulher que se amam muito e se respeitam muito, com o passar dos anos eles vão se conhecendo tanto, vai criando um vínculo, uma afinidade tão grande, que antes de um falar alguma coisa, o outro já sabe o que ele quer, de tanto que se conhece, de tão unido, de tão próximo que eles vivem um do outro. E no Salmo 139 fala que isto acontece entre nós e o nosso Deus. Quando você for orar, lembra do Salmo 139. Antes que saia uma palavra da minha boca, eis que tu sabes, eis que tu conheces. Aleluia, que maravilhoso, irmãos. Antes de nós falar algo com o nosso Jesus, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas por que Ele quer que nós ficamos uma hora orando então? Porque Ele gosta da nossa companhia. Sabe, às vezes você conhece alguém da sua família que todo dia conta a mesma história para você, mas você ama aquela pessoa, você gosta da companhia dela, você se alegra, se sente bem com a companhia dela. Deus gosta da nossa companhia. Deus quer que nós compareçamos diante dEle. Glória a Deus, aleluia. Em Isaías 43, versículo 7: e todos os que são chamados pelo meu nome. Está vendo, irmãos? Temos que ser chamados pelo nome dEle, temos que receber o nome dEle. Todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória, e os formei, sim, os fiz. A Bíblia diz que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele diz que todos que são chamados pelo meu nome, Ele diz: eu os criei, eu os fiz. Deus nos cria uma nova pessoa. Ele diz, o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos chegou com tanta bajulação. Bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com aquela pessoa. E Jesus deixou de lado, pulou essa parte, pulou os elogios, a bajulação, e foi direto ao ponto. E disse: Nicodemos, uma coisa é necessária, Nicodemos, é necessário nascer de novo. As coisas velhas ser deixada para trás, se tornar uma nova pessoa em Jesus Cristo, deixar que o Espírito Santo forma Cristo em vocês. Paulo disse: eis que eu sinto como dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Glória a Deus. Aqui o Salmo 139 disse que todas as coisas foram escritas no livro antes que cada uma delas fosse feita, as quais
foram sendo feitas dia a dia. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Deus nos criou, disse aqui que Ele nos criou para a sua glória. Ele nos fez para louvor da sua glória. Deus disse para Satanás: Jó é um louvor para minha glória. Jó revela minha personalidade. Jó revela o meu caráter. O Senhor Jesus ouviu uma voz do céu como um trovão e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu tenho toda a minha alegria. Esta nova criação de Deus, você e eu, Deus quer continuar trabalhando em nós, para a obra que Ele começou em nós, Ele concluí-la. Não importa, irmãos, que ainda seja visto em nós algo da velha natureza. Isso é normal. Ele não terminou a obra ainda. Nós olhamos no muro ali, nós vemos os tijolos, não está rebocado ainda. Então nós olhamos uns para os outros e vemos algum erro ainda, algum pecado, algum deslize, alguma fraqueza. Isso é totalmente normal. Nós ainda não alcançamos a perfeição. Paulo disse: não que eu haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás. O meu alvo é Cristo. Estou olhando para Jesus. Estou desejando Jesus. Quero ser como Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está me fazendo como Jesus. Eu ainda não sei perdoar como Jesus perdoa, mas Jesus está trabalhando em mim. Jesus está me transformando. Eu ainda não consigo amar como Jesus ama, mas Jesus está fazendo a obra na minha vida. Estou sendo criado dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Para terminar, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Toda a família no céu e na terra toma o nome de Jesus. Se alguém da sua família morrer e deixar uma herança para os familiares, e você faz parte da família, você vai receber herança, mas você vai ter que provar que você tem o nome da família. O Senhor Jesus recebeu um nome que está sobre todos os nomes. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que Ele herdou o mais excelente nome. Evangelho de João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 3 e versículo 6, 17. Evangelho de João 17, versículo 6. O Senhor Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Evangelho de João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. O Senhor Jesus recebeu o nome do Pai. Ele herdou o nome do Pai. E quando o noivo vai se casar, o nome que ele recebeu de seu pai, ele passa para sua noiva, para sua futura esposa. A igreja está unida a Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Assim como Jesus recebeu o nome do Pai, nós precisamos receber o nome do noivo. É o nome que nos dá direito a ser herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Deus abençoe a igreja.
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.